Aquilo que você come e principalmente a quantidade, ela pode estar impactando diretamente na sua identidade. Comer demais, ela não influencia só no nosso peso na balança, vai muito mais além do que isso. Mas também em como nos sentimos após comermos muito ou dependendo do que comemos e o que isso vai nos causar depois. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Jéssica Santos. Sou serva do Senhor, sou dona do lar, sou esposa e o meu propósito aqui nesse nosso canal, porque é o nosso canal, é de Deus, é meu, é seu, é para que juntos crescemos espiritualmente, para que juntos viemos a buscar continuamente a presença do Senhor e para que vivemos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Aqui eu compartilho testemunho, compartilho experiências, reflexões, principalmente o Evangelho na medida que eu venho aprendendo e também compartilho sobre desenvolvimento pessoal e também sobre hábitos saudáveis. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo tem falado profundamente ao meu coração, que é sobre a comida, sobre o excesso da comida e sobre tipos de alimentos que nós temos colocado no nosso corpo, que esse excesso de comida e certos tipos de alimentos, digamos, produtos alimentícios, tem deturpado a nossa identidade, ou seja, tem bagunçado toda a nossa identidade e tem bagunçado todo o nosso corpo, todas as nossas células, os nossos órgãos, todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, tem bagunçado as nossas atitudes, os nossos comportamentos e isso faz parte da nossa identidade, né? Nossa atitude, nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa produtividade, o nosso intelecto, as nossas emoções. E a comida, ela tem bagunçado tudo isso dentro de nós. E para mim estar compartilhando isso, é porque o Espírito Santo primeiro ministrou no meu coração e eu passei por momentos que eu estava totalmente sem produtividade, totalmente ansiosa, em momentos assim, depressiva. E muitas vezes eu não entendia o porquê. E aos poucos o Senhor vem me ministrando no meu coração, porque quando eu estava passando por esses momentos, né, o Espírito Santo tem me impulsionado, tem me capacitado que a qualquer situação da nossa vida, a qualquer momento que nós estejamos passando, nós temos que ir aos pés do Senhor. Temos que nos derramar no Senhor e buscar entender o porquê que estamos passando por fases assim. E em tudo na nossa vida, qualquer situação, qualquer coisinha, né? Qualquer coisa que estiver acontecendo em nossa vida, nós temos que apresentar ao Senhor. Nós temos que falar para o Senhor sobre isso, para que Ele nos ajude a compreender o que está nos afetando. Uma das coisas que na minha intimidade com o Senhor, eu sempre pedi para o Senhor, eu já vou dar um exemplo, né? Para a gente já entrar nesse assunto de como que a comida, o excesso da comida e certos tipos de alimentos têm deturpado a nossa identidade. O excesso da comida e certos tipos de alimento tem impactado diretamente a nossa produtividade, o nosso intelecto, as nossas emoções. Isso é muito sério. Então, uma das coisas que eu sempre pedi para o Senhor, desde quando eu conheci Jesus, foi que eu tivesse uma rotina de acordar cedo. Eu sempre sofri para acordar cedo. Eu sempre tive dificuldade de despertar logo pela manhã, de levantar, de o celular despertar, eu levantar. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso também. Às vezes a soneca tem que despertar várias vezes para levantar e ainda assim aquela dificuldade. Então, eu sempre passei por isso. E quando eu conheci Jesus, né, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, quando eu comecei a ter várias convicções ali que o Espírito Santo veio trazendo a mim, com base em vários conhecimentos, né, que eu tenho buscado, que eu tenho aprendido, como, por exemplo, orar pela madrugada, é o meu desejo de orar pela madrugada, né, mas eu tinha, em nome de Jesus, né, uma dificuldade de despertar de manhã, de acordar, sabe? Então, ali no meu secreto, eu sempre pedia pro Senhor, eu até fiz jejum por isso. Jejum pro Senhor me ajudar a levantar cedo. Senhor, eu quero levantar cedo. E por várias vezes eu falo assim, Senhor, o
O Senhor tem o poder de tocar aqui dentro de mim, de tocar aqui nos meus hormônios, aqui nos meus sistemas aqui, e fazer com que eu do dia pra noite passe a acordar cedo. Deus tem o poder de fazer isso, porque Ele tem o poder, o nosso fôlego de vida está sobre as mãos dele. O nosso corpo, tudo que nós somos e temos está sob o controle da mão do Senhor. Então ele tem esse poder, né, de fazer esse milagre, né? Assim como Jesus fez o milagre de curar cegos, de curar aleijados, ele pode tocar em mim e me fazer despertar do dia para a noite. Só que não é assim que Deus age, né? Eu entendi que não é assim que Deus age. Deus, ele quer nos mostrar o que está nos prejudicando. Ele pode fazer, mas não é dessa forma que ele faz, né? Ou seja, primeiro ele quer trabalhar em nós, ele quer nos ensinar algo. Então ali no secreto, quanto mais eu ia fazendo sobre isso, quanto mais eu ia buscando o Senhor, jejuando, Senhor, eu quero acordar mais cedo, Senhor, eu quero ter o hábito de acordar cedo, de levantar, de orar de madrugada, de levantar mais cedo para o meu dia ser mais produtivo, para eu ter mais tempo, porque eu acordava, gente, 9 e pouco, 10 horas da manhã, já cheguei de acordar 11 horas da manhã, sabe, super mal, e aí meu dia era péssimo, porque eu ficava improdutiva, eu ficava pra baixo, eu ficava frustrada, eu ficava decepcionada comigo mesma, eram várias emoções que aquilo ali me causava, vocês não tá entendendo, era uma batalha. Então, ali nesse meu tempo de busca no Senhor por essa questão, conforme foi passando o tempo, Deus começou a me mostrar o café. Começou a vir muito assim em mim sobre o café, começou a vir um desejo em mim de parar de tomar café, porque eu sempre fui muito cafezeira. Desde que eu me entendia por gente, eu sempre tomei muito café. Desde criança, desde pequena, os meus avós eram mineiros, né? A minha família ali, tudo cafezeira, então tudo que se reunia era para tomar café. Eu acredito que alguns de vocês também têm essa cultura também, porque o café, ele é algo que traz boas memórias afetivas em nós, né? É tudo que a gente às vezes quer fazer, vamos sair sair com uma amiga, um amigo, vamos tomar um café, de manhã você acorda aquele cheirinho de café. Tem que ter o café com leite, tem que ter o cafezinho de manhã, tem que ter o cafezinho pós o almoço. E tem gente que toma café o dia inteiro, e esse era o meu caso. Se deixasse, eu tomava café o dia inteiro. Eu fazia café de manhã, eu levantava, acordava, independente do horário que eu acordasse. Primeiro eu tinha que tomar meu café da manhã. Fazia o café e ali ficava, não era uma garrafa cheia, mas era mais ou menos uns 400 ml. E eu tomava só de manhã. Depois que eu almoçava, eu tinha que fazer mais café. Porque depois do almoço, eu meio que, né? Só que eu comecei a observar que eu não tomava café, não era para ser mais produtiva e não era para que o café tirasse o meu sono. Não. O que eu vi, o que eu tinha ali com o café era essa cultura, era esse hábito, era essa memória afetiva que eu tinha do café. Aonde eu fosse, se alguém me oferecesse café, gente, era o melhor lugar da vida para eu ir. Aonde eu fosse, se me oferecesse café, eu te amaria ali e falava assim, não, você é um amor, você é abençoado, você é abençoada. Quem me oferecesse café era a melhor pessoa da vida, né? E tem sempre uma frase que o povo fala assim, quem não toma café é estranho, é de outro mundo, alguma coisa assim. Então o café, ele é uma cultura, ele é algo afetivo. E assim o Senhor, com o tempo eu comecei a perceber e sentir esse desejo de parar de tomar café. Eu comecei a perceber, o Senhor começou a me mostrar. Porque eu comecei no meu secreto, pedindo para Deus me ajudar a despertar, acordar mais cedo. E nisso o Senhor começou a me levar a pesquisar sobre o café, a entender como a cafeína age no nosso corpo. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver informações sobre isso. E eu pensava que a cafeína, eu não sabia o que era cafeína. Eu achava que a cafeína era algo
Eu não sabia que a cafeína era do próprio café. Tipo, eu pensava que a cafeína era algo que colocavam no café. Mas não, existe várias chás e o café que tem a cafeína, que tem uma substância que se chama cafeína, né? Como o chá verde, o chá mate, chá preto, se eu não me engano também, a erva de tereré, a erva de chimarrão. Esses que a gente tem a cultura, né, de tomar, eles têm a substância cafeína, né? Então, eu comecei a pesquisar qual que era o efeito da cafeína. E antes disso, eu já tinha um problema de gastrite. Então, desde lá em 2016, quando eu tinha ido a primeira vez no gastro, que eu fiz endoscopia, aí detectou gastrite, detectou bactéria H. pylori, aí eu comecei, aí o médico falou que eu não podia tomar café, porque como que era o meu hábito, lá até 2016, antes de ir no gastro e antes de ir numa nutricionista também, porque até 2016 eu não sabia o que era alimentação saudável, eu não sabia o que era academia, nunca tinha pisado numa academia. Então, o meu hábito era, eu acordava, não comia nada e passava a manhã inteira tomando café e com açúcar. Na época eu tomava café com açúcar. Então depois de 2016, que eu fui no gastro, que eu tratei o estômago, né? Tratei ali aquela bactéria e eu comecei a fui na nutricionista e comecei então a ter uma dieta, uma alimentação mais saudável. E aos poucos ali eu fui parando de tomar café com açúcar, então o meu café de 2016 pra cá eu só tomava sem açúcar. Então, mas continuei com o café normal, só que o que mudou é que eu comia de manhã, então não tomava só o café puro. Então não afetava tanto mais a minha gastrite. Mas do ano passado pra cá começou a afetar novamente fortemente a minha gastrite. Além disso, o Senhor começou a me mostrar, né, com base que ele me fez pesquisar sobre isso e também começou a me mostrar que o café, ele me causava ansiedade. O excesso da cafeína, ela causa ansiedade. Então, foi juntando várias e várias coisas ali, fui pegando informações aqui, informações ali, aí o Espírito Santo me impulsionando a pesquisar mais, aí cheguei a fazer o jejum de 21 dias, né, sem o café, tirava a carne, né, fazia ali o jejum de Daniel de 21 dias. E aí o ano passado eu fiz o de 21 dias sem café e esse ano eu também fiz de 21 dias sem café, mas depois eu voltava a tomar o café. Só que eu falava assim, eu vou voltar a tomar o café, mas eu vou tomar só de manhã. Então eu achava que eu tinha o controle da quantidade de café que eu ia tomar. Eu finalizava ali o jejum, aí eu falava, não vou tomar mais café o dia inteiro. Não vou tomar café, vou tomar só uma xícara. Eu tentava fazer só pra mim uma dose, mas não conseguia. Quando eu via, eu já fazia garrafa. E ali eu tava tomando e ainda continuava aquilo queimando dentro de mim, aquela vontade de parar de tomar café. E eu tenho uma amiga que ela é da Adventista. E vocês, talvez, se você, para quem não sabe, a Adventista, ela é uma igreja que eles têm um hábito muito saudável, né? Eles não comem carne vermelha e eles também não comem açúcar. Eles têm ali uma dieta, uma alimentação muito saudável e uma das coisas também que eles não tomam é café. E essa amiga minha, ela não toma café e ali eu comecei a falar com ela também sobre isso. E eu falei, amiga, me ajuda, que eu tô querendo parar de tomar café, mas não tô conseguindo, me ajuda. Amiga, eu vou orar por você vai conseguir, tal. E aí eu continuei pesquisando mais e mais. E além disso, eu comecei de novo a passar muito mal com dor no estômago, com muita queimação, com muita azia. Nossa, meu estômago assim, parecia que tinha um nó no meu estômago. Eu falei, eu preciso ir no gastro. Já tinha 2 anos que eu não ia no gastro de novo. Aí eu fui no gastro e fiz endoscopia. O que o gastro, a primeira coisa, ele me falou? Corta o café. Você precisa parar com o café. Eu falei, ai meu Deus do céu, realmente. Então eu já tava ali com mais e mais convicções que Deus estava me mostrando claramente que o café me fazia mal, né? O café, além de afetar o meu intestino, o meu estômago, ele afetava também o meu sono. Então era o café que me prejudicava, não só o café, mas também tinha outras coisas que me prejudicavam, que eu vou entrar nisso mais ali na frente, mais pra frente, mas
começando a falar do café. O café ele é um tipo é líquido, mas é um alimento que a gente tem todos os dias em casa. Então o Senhor me mostrou que o café me prejudicava o meu sono, que inclusive eu vi um conteúdo de um psiquiatra, Pedro Calabres, que é da página aqui no YouTube chamado Neurovox. Ele tem um vídeo ali de 1 hora explicando sobre, o tema é bem assim, o porquê que você vive cansado. Nossa, ali ele traz uma clareza muito grande de como que a cafeína afeta o nosso cérebro, o nosso sono, o nosso hormônio do sono. E é muito real. Tem pessoas que falam assim, eu tomo café, posso tomar o café a hora que for, que eu deito e durmo. Só que acontecia comigo também, eu até dormia, deitava e dormia. Mas porém eu não tinha o sono verdadeiro, o sono profundo, o sono de descanso, que é o sono REM. Porque a cafeína não deixava. Porque a cafeína, tem um vídeo também que tem até uma ilustração claramente do que acontece. Que a cafeína, quando ela entra aqui no nosso cérebro, ela substitui um hormônio que eu não lembro o nome agora. Nessa parte eu não vou conseguir trazer a parte aí, como é que se diz, mais científica para vocês, né? Mas mais ou menos isso, que a cafeína ela entra no lugar de um hormônio ali do sono. E aí ele não consegue encaixar ali, porque a cafeína tá tomando lugar, então você não consegue ter o sono profundo, o sono de qualidade. Então acontecia que eu poderia até deitar e dormir, mas eu não tinha o sono que me trazia descanso, o sono que me trazia reparação dos meus hormônios, reparação celular, porque ali no sono que a gente recupera, que a gente ganha massa muscular. Por quê? Que muitas pessoas que treinam musculação pesado, pessoas que, né, eles falam, tem que dormir cedo, tem que dormir. Na verdade, o sono é tudo. Eu tenho muito pesquisado também sobre isso, sobre a importância do sono, e é algo que eu tenho priorizado na minha vida, até porque depois que eu comecei a parar de tomar o café, né? Eu e meu marido, a gente tá indo treinar. A gente acorda 5 e pouco da manhã e a gente treina às 6 horas da manhã. Então isso já é um trabalhar de Deus, é uma obra de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque é o agir de Deus na minha vida, né? Que a gente tem dia que tá mais dificultoso, se eu durmo tarde. Se eu durmo tarde, nossa, no outro dia pra me levantar é uma bênção, né? Mas em vista de antes, eu tô evoluindo aos poucos. Deus tem me moldado em todas as questões que eu tenho apresentado a Ele. Então, para eu chegar hoje e não estar mais consumindo cafeína, eu comecei... o médico falou pra mim, o gastro, falou pra mim experimentar tomar o café descafeinado. Pesquisei sobre o café descafeinado pra eu entender como que era, como que se tirava a cafeína do café. Então eu vi que tem duas opções de café descafeinado. Tem um que é passado por um processo de descafeinização, que é descafeinado por um processo químico, que esse é totalmente prejudicial para o nosso organismo, é totalmente cancerígeno. E tem a forma que eles que eles tiram a cafeína do café de forma natural, manual, que é a base de água. Então esse é mais saudável para o nosso corpo. Então foi esse que eu comprei, né? É um pouquinho mais caro, mas como eu tomo menos, né? E é só eu que tomo, meu marido toma café normal. Então, e não é todos os dias que eu tenho feito. Porque a partir do momento que eu parei de tomar café com a cafeína, eu comecei a parar de ter vontade de tomar até esse descafeinado, porque esse descafeinado, ele lembra o gosto do café, ele tem o cheiro do café, só que não tem a cafeína. Ele é 99,9% sem a cafeína. Então, eu comecei a tomar esse descafeinado, mas do nada não, porque foi Deus, né? Que foi Deus que tirou a minha vontade de tomar o café, porque primeiro ele me fez entender que o café me fazia mal, ele colocou o desejo no meu coração de parar de tomar o café, ele me impulsionou a pesquisar e, gente, olha como que Deus é maravilhoso.
sabe? Ele não dá as coisas de mão beijada pra gente, ele nos impulsiona a buscar conhecimento, a entender, porque o conhecimento nos liberta, a palavra de Deus nos diz, o povo perece por falta de conhecimento, e é conhecimento em todas as áreas da nossa vida, em todos os âmbitos, sabe? Então, a gente nunca teve tão acesso à informação tão disponível como nós temos hoje. E é um período que a gente menos tem informação. Por quê? Porque muitas pessoas, não generalizando, mas não tá nem aí, quer ver só coisas fúteis, inúteis na internet. Não busca informação disponível ali pro seu conhecimento, pro seu crescimento pessoal, pro seu crescimento espiritual, pro seu desenvolvimento pessoal, pra você ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, para você desenvolver o seu intelecto. Mas não, a gente acaba se distraindo com coisas fúteis, seguindo pessoas que não tem nada a ver. Já tô entrando em outro caminho aqui, mas voltando. Então, para glória e honra do Senhor, hoje eu estou liberta da cafeína, estou liberta da cafeína, digamos, porque o café descafeinado, por mais que eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha antes, sabe? Porque eu tinha que ter meu café, eu tinha que ter o café, não tenho mais. Então, quando eu quero tomar, principalmente quando eu quero tomar um cafezinho, um café com leite, né? Eu tomo leite semidesnatado, então eu vou e faço café descafeinado. Mas é final de semana, quando meu marido tá em casa, aí eu faço pra ele o café normal, e aí me dá vontade, a gente senta ali pra tomar um cafezinho junto, daí eu faço o meu lá descafeinado também. Mas acabou aquele desespero por café, porque, gente, aonde eu ia, eu tinha que tomar café. Aonde eu pisasse a planta dos meus pés, eu já caçava um lugar que tivesse café para me comprar ou para ganhar de alguém. Eu era viciada no café. Eu era escravizada pelo café. E Deus me mostrou isso. E para glória e honra do Senhor, hoje eu estou liberta. Eu estou falando do café porque é um exemplo, né? É um testemunho meu e é um exemplo sobre excesso de coisas, excesso de comida, né, que nos fazem mal. E outra coisa que Deus também tem mostrado pra mim, que tem me feito pesquisar mais sobre isso, é o açúcar. O excesso do açúcar. Deus me mostrou que eu tenho compulsividade por açúcar. Se eu não tiver em casa, na verdade eu nunca tenho em casa, mas a gente tem o iFood, né? Então o que acontecia com a pessoa aqui? Eu ia final de semana ou durante a semana também, eu tava numa fase assim, pra glória e honra do Senhor, não estou mais, mas eu estava numa fase assim, que foi nessa fase, nesses momentos que o Espírito Santo me mostrou o quanto que aquilo estava me fazendo mal, né? Que é o excesso do açúcar também. E eu sou compulsiva por açúcar. Por exemplo, se eu comprar um pote de leite condensado, um pote de doce de leite, um pote de Nutella e deixar aqui em casa, eu não consigo ir lá comer um pouquinho e pronto, acabou. Gente, enquanto eu não vejo o final do pote, eu não paro de comer. Sorvete é a mesma coisa. Então, Deus tem trabalhado em mim que eu tenho essa compulsividade e isso é pecado, porque isso é glutonaria, é o pecado da gula. E quando eu passo por esses momentos com esse excesso, o que acontece comigo? Afeta diretamente a minha produtividade, me causa ansiedade, me deixa depressiva, me deixa muito inflamada, muito inchada, pesada, indisposta, me deixa preguiçosa, me deixa desanimada. É vários sentimentos, é várias emoções. E foi aí que o Espírito Santo me mostrou. Tá vendo o que isso causa em você? Tá vendo que esse excesso, ele deturpa a sua identidade? Você deixa de ser quem Deus te fez para ser. Você se torna compulsiva, imediatista, você comete um pecado, você destrói o teu corpo, que é santuário de Deus, que é templo do Espírito Santo. É tantas coisas assim que o Espírito Santo tem me mostrado em relação ao excesso de comida e ao tipo de comida que eu tenho consumido. Então, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Deus tem me mostrado hábitos que têm me prejudicado e hoje eu vim trazer isso aqui para você também, para que você leve aos pés do Senhor
O que tem te feito, o que tem feito mal para você? Que hábito que você tem, o que você tem feito que está te causando, que está prejudicando a sua identidade, que está deturpando a sua identidade, que está te fazendo ser preguiçoso, está te fazendo ser improdutivo, que está te fazendo ser procrastinadora, que está fazendo você ser desanimada, desinteressada, sabe? Coloca aos pés do Senhor, porque, gente, eu tenho buscado muito no Senhor evoluir, sabe? Crescer espiritualmente, eu quero crescer espiritualmente, eu tenho pedido pro Senhor, Senhor, tira de mim tudo que me atrapalha crescer espiritualmente, tudo que me atrapalha de buscar mais o Senhor, tudo que me atrapalha de me conectar mais com o Senhor, sabe? E Deus tem me mostrado, aos poucos Ele tem me mostrado, isso é uma das coisas que Ele tem me mostrado. Talvez não seja o seu caso, talvez o café não te prejudique tanto, talvez você não tenha compulsividade por açúcar, sabe? Talvez seja outra situação. E Deus peça para Deus te mostrar, entende? Para Deus te revelar aquilo que está te prejudicando a crescer espiritualmente, que está te prejudicando a ter mais relacionamento com o Senhor, que está te impedindo de estar sensível à voz suave, doce e suave, sussurrante do Senhor, que está te impedindo de ouvir a voz dele, sabe? E esse excesso, porque quanto mais você tá cheio de excesso de coisas, excesso de comida, excesso de redes sociais, excesso de tecnologia, excesso de filmes, de séries, excesso de coisas fúteis e inúteis, a sua mente fica tão cheia, você fica sufocado, você fica ali tão cheio, tão pesado, que você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você não fica sensível a Deus, as coisas que Deus tem pra você, as coisas que Deus quer para a tua vida, sabe? Então, vai aos pés do Senhor, peça pra Ele te mostrar, sabe? E Deus tem me mostrado isso, e talvez você também se identifique com isso. Talvez faça sentido para a tua vida também, talvez você esteja com os mesmos sintomas. E outro detalhe que eu quero também falar aqui para vocês, eu fui diagnosticada no final de 2023 com uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. Mas quem me deu esse diagnóstico não era um endocrinologista, não era da área dele, era um médico clínico. Mas ainda assim eu levei a sério aquilo que ele me falou, porque fazia total sentido. Porque os sintomas dessa doença é basicamente também tudo que eu sentia, basicamente o que eu sentia. Como, por exemplo, né, muito cansaço, muito desânimo. E ele falou, pesquisa sobre, né? E eu fui pesquisar sobre, mas antes, né, outro detalhe, antes de eu ir nesse médico, a minha ginecologista, início de 2023, ela viu uma alteração nos meus exames hormonais que ela tinha me pedido e ela me encaminhou para uma endócrino. Só que essa endócrino, ela não falou, ela falou que ela me explicou lá, só que eu não tinha entendido, eu não entendi. Só que ela não me falou nada de doença autoimune, não. Ela me falou que eu poderia futuramente ter o hipotireoidismo. Beleza, e quando foi final de 2023, eu fui nesse médico, esse médico também pediu exames hormonais, e esse médico me deu esse diagnóstico. Aí eu, opa, o que é isso? Nunca tinha nem ouvido falar. Fui, pesquisei, sobre o que era para entender um pouco, comecei a entender um pouquinho o que significava, e uma das coisas que eu pesquisei sobre, lá o médico falava em relação a glúten, em relação ao leite, em relação à alimentação inflamatória, que isso desencadeava e tudo mais, mas alguns endocrinologistas não acreditam que a alimentação tem alguma coisa a ver com essa doença autoimune. Aí eu fui em outro endocrinologista que também falou quase a mesma coisa da outra lá, né? Que eu só poderia futuramente ter hipotireoidismo, mas que a alimentação não poderia me privar disso. Então eu fui num terceiro endocrinologista. Nesse terceiro endocrinologista que ele me explicou, que eu consegui entender melhor. Ele falou assim, você ainda não tem você não está na fase ainda do tireoidite de Hashimoto. Você está, é como se, aí ele me explicou que eu tinha o anticorpo do tireoidite de Hashimoto.
Beleza, entendi com mais clareza. E aí eu continuei pesquisando, encontrei uma médica endocrinologista no TikTok. E ela trouxe um outro vídeo mais esclarecedor que eu entendi. Que tem fases dessa doença autoimune, né? Para que realmente você chegue a ter. Então, no meu caso, eu tenho o anticorpo da tireoidite de Hashimoto. Não sei dizer em qual fase que eu estou. Mas, segundo os exames, eu ainda não tenho a doença direta. Eu tenho o anticorpo da doença. Então, ela pode vir a desencadear para essa doença. E dessa doença, futuramente, vir a ter o hipotireoidismo. E aí, eu pesquisando mais a fundo, vi muitos casos, muitas médicas e nutricionistas falando sobre a alimentação em relação a doenças autoimunes. Não só a tireoidite de Hashimoto, mas tem a doença de Crohn, tem muitas outras doenças autoimunes, que a alimentação inflamatória prejudica ainda mais, né? Ela pode aumentar o anticorpo dessa doença. Ou seja, né? Isso foi tudo revelação de Deus para mim. Deus me mostrando, Deus me fazendo pesquisar, Deus me fazendo buscar conhecimento em relação ao meu corpo, em relação à minha saúde. E Deus me mostrou isso, que além do excesso do café também, outra coisa que eu lembrei aqui que eu vou falar, deixa eu só concluir, né? Porque senão, o café, o excesso do café, o açúcar, o glúten, que eu também estou aos poucos eliminando também o glúten, né? Tô evitando ao máximo o glúten. E eu achava que glúten era pão. Tudo que era pão era glúten. Mas, na verdade, o glúten, ele é uma substância também que tem no meio de vários tipos de alimento. Você vai olhar no rótulo, a gente chama comida japonesa aqui em casa. Então, como eu tô nesse processo de parar de consumir glúten, aí eu tô tudo olhando o rótulo. Aí eu olhei o sachê dos molhinhos, né, da comida japonesa, tem glúten. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, quase tudo tem glúten, né? Então, é um processo, não vai ser do dia pra noite que eu vou conseguir parar de uma vez, mas tenho pedido a ajuda do Senhor, força no Senhor pra eu conseguir parar com esses alimentos que prejudicam o meu corpo, que inflamam o meu corpo, que deturpa a minha identidade, que me deixa improdutiva, que impacta a minha personalidade, que impacta minhas emoções, os meus sentimentos. E a alimentação está direto ligado nisso. Você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então tudo que você come, tudo que você coloca aqui, ele afeta o seu cérebro, afeta as suas emoções. Você pode fazer esse teste. Experimenta ficar 15 dias sem açúcar, 21 dias sem açúcar, ou sem café também. E você vai ver o quanto que a sua mente vai ficar mais produtiva, você vai ficar mais produtivo, você vai estar com a tua mente mais alerta, como digamos assim, mais produtivo. Você vai se sentir mais disposto, com mais disposição, você vai estar mais alegre, você vai estar mais feliz. E outra coisa, principalmente inclua atividade física. Inclua atividade física. Eu tenho ouvido muito uma médica, acho que é Laura, é nutricionista australiana e ela é da Adventista. Eu não lembro, acho que é Laura o nome dela, eu não lembro exatamente. Eu vou ver se eu acho, eu vou colocar aqui, descrito aqui o nome dela. Tem vários vídeos dela traduzido, né, no YouTube. E ela fala muito sobre 3 pilares para você ter uma vida saudável. Primeiro, água, muita água. Inclusive, gente, olha essa garrafona de água minha aqui, ó. É de 1,5 litros. Isso aqui foi um achadão lá na Shopee, essa garrafa. Gente, melhor investimento da vida. Garrafa térmica, 1,5 litros. Eu ando com ela pra cima e pra baixo. Eu tenho tomado 4 garrafas dela, que dá um total de 6 litros. Hoje eu tô mais devagar. Hoje eu tô na 3ª. Essa garrafa aqui é de muita qualidade, gente. Eu vou até fazer de propaganda pra vocês. Eu vou deixar o link pra quem quiser. Vou deixar o link na descrição, tá? Muito baratinha, frete grátis, R$69. Então eu já ando com ela pra cima e pra baixo pra não deixar de beber água. Então, 3 pilares: água, alimentação e atividade física. É esses 3 primordial que nós temos que priorizar na nossa vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que foi para isso que Jesus veio, para que tenhamos vida em abundância. Porque algumas pessoas, eu aceitei Jesus, mas nada mudou na minha vida. Mas você tem que buscar conhecimento, que Jesus vai te libertar.
Através das feridas de Jesus, nós fomos curados, nós já estamos curados, eu já tô curada dessa doença em nome de Jesus, eu creio. Entende? Mas você tem que declarar, você tem que buscar conhecimento, você tem que se encher da palavra do Senhor, você tem que buscar a revelação do Senhor para a tua vida, para Deus te revelar o que tem te prejudicado, o que tem te feito mal para você, sabe? Em tudo. Porque Deus, Jesus, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E ter uma vida saudável é ter uma vida em abundância. Ter uma vida produtiva, ter boas emoções, ter saúde, isso é vida e vida em abundância. Tem muita gente que associa vida em abundância com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Vida em abundância é alegria, é saúde, é família, é tudo que é bom, que é belo, é as coisas simples da vida, é isso que é vida em abundância. Foi isso que Jesus veio e nos deu isso. Nós temos isso disponível para nós só temos que querer, tomar posse, em nome de Jesus. E eu espero em nome de Jesus que esse vídeo tenha falado com você, que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, tenha trago, para você essa consciência, esse entendimento, assim como ele tem revelado a mim, assim como ele tem me ensinado, tem me mostrado as coisas que tem feito mal para mim, coisas que tem deturpado a minha identidade, que tem me prejudicado a crescer, a desenvolver, a crescer espiritualmente, a ter mais intimidade com o Senhor, porque os pequenos hábitos os pequenos hábitos do nosso dia a dia, eles afetam positivamente ou negativamente o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa pedir discernimento do Senhor para que a gente tenha esse entendimento, tenha esse discernimento. Que hábito que eu estou tendo no meu dia a dia que está me prejudicando de viver o extraordinário de Deus? O que eu estou fazendo no meu dia a dia, cultivando, que hábito, que pecadinho? A gula, que é um pecado, Que pecado que eu estou cometendo, que hábito que eu estou tendo na minha vida diariamente que está me prejudicando ouvir a voz do Senhor, que está me prejudicando viver a plenitude de Deus, viver a abundância que Jesus trouxe para mim. O que está me impedindo? E muitas pessoas estão vivendo dias assim, capengando, sabe? Estão vivendo dias arrastadas, porque estão cansadas, estão depressivas, estão ansiosas, estão desanimadas, estão improdutivas, acorda já pensando à noite para dormir, estão assim, deixando a vida me levar, a vida leva eu, e não tá entendendo o que está acontecendo com ela. Então, tem que buscar conhecimento, buscar sabedoria no Senhor e pedir, quando Deus nos revela aquilo que está nos fazendo mal, quando Deus nos revela algo, sabe? A gente tem que buscar força no Senhor para vencer isso, para vencer o pecado, para vencer o vício, para vencer a glutonaria, para vencer qualquer coisa que esteja te prejudicando, que esteja te atrapalhando, sabe? E é no secreto, é no relacionamento com o Senhor. Escreva tudo que você acha que te prejudica. Escreva, Senhor, eu quero mudar isso. Faça uma lista daquilo que você quer. Foi isso que Deus falou pra mim uma vez, usou uma irmã pra falar pra mim o que eu quero dele, pra me escrever. E eu escrevi. E o que eu escrevi ali não tinha nada a ver com dinheiro, com ter coisas, não. O que eu escrevi ali foi sobre Deus me moldar, sobre repreender, sobre mudar coisas na minha vida que me atrapalha buscar mais o Senhor. Me atrapalha a desenvolver, a crescer espiritualmente. E é isso que a gente precisa buscar acima de qualquer coisa. Buscar intimidade com o Senhor. Buscar profundidade em Deus. E essas coisas nos atrapalham. A comida, o excesso de comida, excesso de alimentos industrializados. Não que você não vai comer uma bolachinha recheada. Eu, particularmente, eu prefiro não comer. Porque se eu não consigo comer uma bolachinha, eu como um pacote inteiro. Então Deus tem me trago esse discernimento que tem certas coisas que eu não posso colocar na minha boca porque eu vou extrapolar, eu vou cometer excesso. E o excesso vai inflamar o meu corpo, o excesso vai me trazer culpa e é isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer na nossa vida, quer nos trazer culpa, quer
quer nos matar aos poucos, e o diabo tem usado a comida para nos matar aos poucos, para nos adoecer. O quanto estamos ficando doentes o tempo todo, é doenças, é remédio. Gente, vocês podem reparar, cada esquina tem uma farmácia. Por que cada esquina tem uma farmácia? Porque as pessoas estão doentes, e não é só doente fisicamente, doente emocionalmente, mas essas doenças emocionais, muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes, são causadas, eu posso dizer 90%, é causada por uma alimentação errada, por uma alimentação ruim, sabe? Por um excesso de comida. Então, que nós tenhamos essa consciência em nome de Jesus, e eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, traz, Senhor, despertamento, Pai, para cada um que está assistindo agora esse vídeo, Pai, para cada um que vai assistir, Pai, traz discernimento, traz clareza, Papai, revela no coração, Pai, de cada um aquilo que tem feito mal para eles também, meu Senhor, para que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor enche eles de força, Senhor, para lutar, para vencer o pecado da gula, para vencer, Senhor, o excesso de comida, para vencer vícios em pornografia, vício em celular, vício, Senhor, na comida, vencer os pecados, Papai, vencer tudo aquilo, Pai, que tem prejudicado, Senhor, que tem atrapalhado eles se achegarem mais ao Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, eles se aprofundar mais no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, para cada um, Pai, cada um que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, não só quem está vendo o vídeo, Papai, mas a toda a humanidade, a todos os Teus filhos, os Teus servos, Papai, traz revelação, traz avivamento, traz cura, Pai, para o coração, para a alma, para o espírito, Papai, é o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? E assim encerro mais esse vídeo, porque se deixar ainda temos muito mais para falar sobre esse assunto, mas aos poucos eu quero estar trazendo mais temas sobre alimentação saudável, sobre exercício físico para vocês aqui, tá? Para nos ajudarmos, para que juntos nos fortalecemos, para que juntos busquemos, né, viver o extraordinário em Deus, para que juntos busquemos a presença do Senhor, busquemos intimidade com o Espírito Santo e crescemos espiritualmente. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém também, para que também chegue ao máximo de pessoas, para trazer esse entendimento, esse discernimento em relação ao tipo de alimento, em relação à nossa identidade, em relação a entender a importância de cuidarmos do nosso corpo, de nos alimentarmos bem. Amém? Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curte e comenta. Amém? Em nome de Jesus, um grande beijo, obrigada por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.